Olá, estou aqui de volta com o raciocínio lógico, a matéria mais fácil do concurso público. E eu sei que você está adorando, tá certo? Você vai gabaritar essa prova. É facílimo lógica matemática. Raciocínio lógico não tem dificuldade. A maioria dos alunos acaba deixando essa matéria de lado e perdendo pontos valiosos em concurso público. Mas você não vai fazer isso. Você está estudando, está aí com persistência e vai conseguir o sucesso com a nossa ajuda aqui. Vamos lá? Bom, minha gente, vamos continuar com o conectivo lógico mais importante da lógica matemática, é a condicional simples. Veja como se apresenta a condicional simples. A forma mais comum é se P, então que. A condicional é representado pela palavra então. O se representa apenas um complemento. O se indica que é uma condicional. Se aparecer se P, então que, representa condicional. Mas pode aparecer apenas isto, P, então que. Também continua a ser uma condicional. O se não é o conectivo, só indica que existe uma condicional. O então é que liga as duas sentenças. Então, o conectivo é representado pelo então. Bom, mas pode aparecer de outras formas. Pode aparecer assim, ó, se P, vírgula, que. Essa vírgula que aparece está implícito aí que o então existe. É se P, então que. Só que no texto, você vai ver nas questões, que é muito comum colocar uma vírgula e não colocar a palavra então. Bom, pode ser também escrito da seguinte maneira. Se P, então que, significa que o conjunto P está contido no conjunto Q. A condicional simples representa uma relação entre conjunto da forma está contido. O conjunto menor está contido no conjunto maior. Ou a causa, que é P, está contido na consequência, que é Q. Pode ser escrito assim também. Ó. P está contido em Q significa que todo P é Q. Todas essas formas representam a chamada condicional simples. E a representação disto pode ser feita da seguinte forma. Ó. P, então, que. A seta, já vimos isso antes. A seta representa o então, ou se então. Também pode ser escrito assim. P está contido em que. Esse símbolo que eu acabei de escrever é o está contido. Então essas são as formas de representar a condicional. Tudo ok? Vamos ver como é que funciona a condicional simples. Vamos utilizar uma sentença para representar a condicional. Vamos colocar a seguinte situação. Se você reside, por exemplo, no Rio de Janeiro, então você reside no Brasil. Tudo ok? Vamos utilizar a seguinte ideia. A nossa frase é: se reside no Rio de Janeiro, então reside no Brasil. Você vai ver como é fácil entender a tabela verdade da condicional simples a partir desse exemplo. Veja que o conjunto das pessoas que residem no Rio de Janeiro está contido no conjunto das pessoas que residem no Brasil. Vamos fazer a análise dos valores lógicos para a condicional. Tudo ok? Vamos lá? Preste atenção. Vamos pegar os nossos assistentes, ó, a Ana, o Luiz e o Hans. Bom, se eu digo Ana reside no Rio de Janeiro, é verdadeiro. Porque Ana está dentro do conjunto das pessoas que residem no Rio de Janeiro. Se reside no Rio de Janeiro, então Ana reside no Brasil. Verdadeiro. Ana reside no Rio de Janeiro e reside no Brasil. Ana está dentro do conjunto menor, que é o P, e também está dentro do conjunto maior, que é Q. Se reside no Rio de Janeiro, então reside no Brasil. Verdadeiro. Vamos supor, não é? Então Ana, eu já sei que é uma pessoa que reside no Rio de Janeiro e reside no Brasil. Bom, vamos supor que o Luiz, ele reside em São Paulo. Presta atenção nessa ideia. Luiz reside em São Paulo. Aí, se alguém me pergunta, Luiz reside no Rio de Janeiro, eu vou dizer falso. Luiz reside no Brasil, verdadeiro. Bom, se
reside no Rio de Janeiro, falso, então reside no Brasil, verdadeiro, essa sentença ela é verdadeira se ele está em São Paulo. Veja, a pessoa que reside em São Paulo é falso que reside no Rio de Janeiro, mas é verdadeiro que reside no Brasil. Então, Luiz torna essa sentença verdadeira. Se você liga para o Luiz e pergunta, Luiz, você reside no Rio de Janeiro? Ele diz, não. Ah, você reside no Brasil? Sim, eu estou residindo no Brasil, estou residindo em São Paulo. Ele mentiu? Não, é totalmente verdadeiro. Certo? Então a sentença é verdadeira. Bom, já o Hans, você tem um amigo chamado Hans e liga para o Hans. Hans, você está residindo no Rio de Janeiro? Ele diz, não, falso. Você está residindo no Brasil? Não. Eu retornei a Berlim, eu estou residindo na Alemanha, em Berlim. Bom, se o Hans reside em Berlim, é falso que ele reside no Rio de Janeiro e é falso que ele reside no Brasil. Então o Hans não mentiu, a sentença é verdadeira. Se Hans diz, não resido no Rio de Janeiro e não resido no Brasil, estou residindo em Berlim, essa sentença é verdadeira. Tudo ok? Então, para a lógica matemática, isso é totalmente possível. Agora, tem uma situação que é falsa. Se uma pessoa diz, resido no Rio de Janeiro, falso, e resido no Brasil, verdadeiro, essa situação é uma mentira, porque é impossível residir no Rio de Janeiro e não residir no Brasil, porque o Rio de Janeiro é um estado que pertence ao Brasil, ou o Rio de Janeiro é uma cidade que está no Brasil, tanto é cidade quanto é estado também, mas está dentro do Brasil. Logo, quando eu tenho falso, então verdadeiro, essa sentença será falsa. É o único caso em que o então é falso. E para lembrar disso, vamos corrigir aqui. Vamos corrigir, eu vou colocar aqui, eu inverti a ideia. Se a pessoa diz que reside no Rio de Janeiro, se a pessoa diz que reside no Rio de Janeiro e não reside no Brasil, ela mentiu. Tá? Ela pode ser falso no Rio e verdadeiro no Brasil. Agora, o contrário, se ela diz que reside no Rio e não reside no Brasil, aí ela está mentindo, tá certo? Eu inverti a ordem. Reside no Rio de Janeiro, verdadeiro. Se ela diz que reside no Rio de Janeiro e depois nega que reside no Brasil, ela está mentindo. Essa é a situação falsa. A única situação falsa, no então, é quando temos verdadeiro seguido de falso. As situações do diagrama não envolvem esse caso. Essa situação não aparece no diagrama. Está no Rio de Janeiro e não está no Brasil. Isso é impossível. Tá certo? É impossível você residir em Brasília e não residir no Brasil. É impossível residir em Pernambuco e não residir no Brasil. Se é verdadeiro que você reside num estado dentro do Brasil e diz que é falso residir no Brasil, a sentença é falsa. Então não é possível termos verdadeiro seguido de falso. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar essas ideias? Então vamos repetir. Vamos lá. Vamos repetir para não haver erro. Vamos apagar tudo aqui e refazer essa ideia. Vamos supor que P é o conjunto das pessoas que residem no Rio de Janeiro e Q o conjunto das pessoas que residem no Brasil. Se reside no Rio de Janeiro, então reside no Brasil, a sentença é verdadeira. Se reside no Rio de Janeiro, falso. Reside no Brasil, verdadeiro, essa sentença é verdadeira, porque é possível não estar no Rio de Janeiro, mas estar no Brasil. Bom, é possível não estar no Rio de Janeiro e não estar no Brasil. Se não está no Rio de Janeiro, então não está no Brasil, essa sentença é verdadeira. Agora, é impossível estar no Rio de Janeiro, então não está no Brasil. Se ocorrer verdadeiro seguido de falso, a sentença será falsa. Bom, para memorizar isso, normalmente a gente associa a nossa querida Vera Fischer. É muito comum você ver os professores de lógica associarem esse VF à famosa Vera Fischer, ou então a vida fácil. Então basta lembrar disso, se aparecer V seguido de F no então, a sentença é falsa. Tá bom? Se aparecer a Vera Fischer no então, a sentença é falsa. Bom, minha gente, vamos lá. Relembramos a famosa Vera Fischer e vamos lembrar dela sempre que utilizarmos aqui o VF no então. Olha só, esse diagrama do então ele pode ser representado dessa maneira. Vamos representar o diagrama do então através das 4 regiões. Vamos colocar aqui a Ana, tá bom? Vamos colocar o Paulo e vamos colocar aqui o Hans. Bom,
E vamos colocar aqui, né, alguém, a Cris, por exemplo. Quando eu digo P vai ser as pessoas que residem no Rio de Janeiro, Q vai ser as pessoas que residem no Brasil. É outra maneira de você ver o diagrama do então. Pode ser representado assim também. Ana reside no Rio de Janeiro? Verdadeiro. Então, a Ana reside no Brasil? Verdadeiro. É sentença verdadeira. É possível. Paulo reside no Rio de Janeiro? Vamos supor, né? Aqui no caso, não, falso. Mas ele reside no Brasil? Verdadeiro. Isso é totalmente possível? Sim. Se ele estiver, por exemplo, em São Paulo. A Ana está no Rio de Janeiro, já o Paulo está em São Paulo. A sentença é verdadeira. O Hans, lembre-se, o Hans está em Berlim. Ele está no Rio de Janeiro? Falso. Então ele está no Brasil? Falso. Essa sentença é verdadeira, ele está em Berlim. Agora a Cris, está no Rio de Janeiro? Sim. A Cris, então, está no Brasil? Falso. Isto é possível? Não, porque não é possível estar no Rio de Janeiro e não estar no Brasil. O Rio de Janeiro está contido no Brasil, essa região não existe. Essa região, logo, é falsa. Tudo ok? Então temos aqui, ó, a Cris está em um local que não existe. Por quê? Porque não é possível estar no Rio de Janeiro e não estar no Brasil. Sempre que ocorrer quem? A famosa Vera Fischer, com então, você vai marcar como falso. Tudo ok? Não esqueça, o que eu estou te mostrando aqui são conhecimentos estabelecidos na era de Aristóteles, século IV a.C., e o mundo adotou como verdade. E é assim que você deve proceder na sua prova. Vamos lá? Então, ó, vamos para a tabela verdade. Não esqueça, ó, o conectivo então será falso, que é a condicional, sempre que ocorrer o verdadeiro, lembre-se da Vera, seguido de falso, lembre-se de Fischer. Então, se ocorrer a Vera Fischer, já sabe, a sentença é considerada falsa. Bom, vamos anotar aqui nossa tabela verdade. Ó. P, Q, P, então Q. Verdadeiro com verdadeiro. Ó, a sentença é verdadeira. É possível estar no Rio e estar no Brasil. Verdadeiro seguido de falso. Impossível estar no Rio de Janeiro e não estar no Brasil. A sentença é falsa. Ó, a famosa Vera Fischer. Bom, falso seguido de verdadeiro. É possível não estar no Rio, mas estar no Brasil. Verdadeiro. E é possível não estar no Rio de Janeiro e não estar no Brasil. Está em outro lugar do mundo. Verdadeiro. Tá bom? Então só existe uma situação falsa, é esta. E é importantíssimo que você memorize. Tá bom? Vamos lá. Vamos ao nosso treino. Agora chegou a hora de resolver, né, questões compostas, julgar. Vamos lá? Já te ensinei como é que faz isso. Você já assistiu nos vídeos anteriores. Primeiro, a tradução da frase, depois substitua os valores lógicos e depois chegue ao resultado de acordo com os conceitos da lógica. Tudo ok? Para o vídeo, faz isso aí. Vamos ver como é que funciona? Dá um tempinho aí para vocês executarem. Conseguiram? Se vocês pararam o vídeo, se vocês executaram, então vamos começar com a tradução. Ó, traduzindo essa sentença. Nossa sentença é se. Se não. Não começa com o se. Tá bom? Não tem nenhum se aqui, porque o conectivo no meio não é o então. Vamos lá? Então vamos ver. O nosso conectivo aqui no centro é o e. O e está unindo essas duas sentenças compostas pelo então. Se, traduzindo aqui, ó, não B. Se não B, então A, E, C, se. Vamos colocar o se. Não é necessário, né, mas para ficar bonito, vamos colocar. Se, então, não se. Bom, já reescrevemos a sentença de acordo com a língua portuguesa. Agora vamos substituir os valores lógicos. O valor lógico da sentença A é verdadeiro. Onde temos a sentença A, teremos o valor verdadeiro. A sentença B tem valor falso. Onde tem B, é falso. E a sentença C é verdadeira. Onde tem a sentença C, será verdadeira. Então agora vamos resolver a nossa questão. Vamos lá. Negando a sentença B, que é falsa, verdadeiro.
então A, verdadeiro. Verdadeiro, então, verdadeiro, sentença verdadeira. Ó. Não apareceu a Vera Fischer, não apareceu o VF, então verdadeiro. E, se C é verdadeiro, então não C. A negação do que é verdadeiro é falso. Olha quem apareceu aqui, o VF, a famosa Vera Fischer, então a sentença é falsa. Então, V, então V, verdadeiro. V, então F, falso. E agora o conectivo E unindo as duas só será verdadeiro quando ambas são verdadeiras, quando todas são verdadeiras. Não aconteceu isso, a nossa sentença composta é falsa. Tudo ok? Todos conseguiram acertar aí a questão? Então parte para a próxima. Tenta executar a próxima sentença. Tá bom? Vai, você já está com a sua apostila aí em mãos? Claro. Então vai avançando aí, vai resolvendo. Tá bom? Que a gente vai conferir. Temos aí a nossa próxima sentença. Considerando-se A uma sentença verdadeira, olha só, a sentença A é verdadeira, a sentença B é falsa e a sentença C também é falsa. Qual o valor lógico dessa sentença composta? Já sabe, começa pela tradução. Ó, se C, então B. E, se não B, então A. Continuando com o E, se C, então não C. Então aí está traduzido. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vamos substituir os valores lógicos. A sentença C, ela é falsa, então, sentença B, falsa. Falso, então, falso, não ocorreu VF, não ocorreu a Vera Fischer. Então, verdadeiro. Só é falso se acontecer V seguido de F. Conectivo E. Não B. B é uma sentença falsa. Negando a sentença falsa, fica verdadeiro. Então, A. A é uma sentença verdadeira. Do mesmo jeito, verdadeiro, então, verdadeiro, resultado verdadeiro. Não ocorreu VF, não ocorreu a Vera Fischer. E. Se C. C é uma sentença falsa. Então, não C. C é falso. Negando fica verdadeiro. Falso, então, verdadeiro, não é a Vera Fischer, é a Fischer-Vera. Não é falso isso aqui, ó. FV é verdadeiro. VF que é falso. Bom, resultado, verdadeiro e verdadeiro. E verdadeiro, como todas são verdadeiras, a sentença será verdadeira. Bom, minha gente, está aí, ó, resolvido. Mais uma sentença aí para você treinar. Tá certo? Como eu disse, todo o nosso trabalho até o momento é apenas para que você memorize as tabelas verdade e memorize o julgamento das sentenças. Quando é que o E é verdadeiro? Quando todas as sentenças são verdadeiras. Quando é que o OU é falso? Quando todas são falsas. Quando é que o OU iniciando a frase será verdadeiro? Quando apenas uma for verdadeira. E o se então? Se então, que é a condicional, só é falso em um caso, verdadeiro seguido de falso. Tá bom? Então é importantíssimo que você memorize essas situações. Vimos até agora 4 situações. Ainda está faltando o se, somente se, que veremos em seguida. Mas vamos para ela, a bicondicional. O último conectivo que temos que estudar é a bicondicional. A bicondicional é uma sentença do tipo P, se, somente se, que. Essa sentença é conhecida como bicondicional. Exemplo. Eu costumo usar esse exemplo aqui para explicar. Ó, respira se, somente se está vivo. Nessa nossa sentença, respira é a sentença P, está vivo é a sentença que, e o se, somente se, é representado por uma seta nos dois sentidos. O se, somente se é o mesmo que dizer P, então que, e que, então P. Tá bom? Essa sentença com se, somente se, é o mesmo que duas sentenças unidas pelo então, unidas pelo e. P, então que, e que, então P. É o mesmo que P, se, somente se, que. Tudo certo? Todos conseguiram acompanhar o que foi visto? Vamos lá.
Vamos ver como é que funciona o diagrama lógico. O conjunto P, P então Q, significa que todo P é Q. Olha só, essa sentença que eu acabei de escrever, P então Q, significa que todo P é Q. E Q então P significa que todo Q é P. Olha só, presta atenção aí, só. P então Q significa todo P é Q. E todo Q é P é Q então P. Bom, para todo P ser Q e todo Q ser P, só tem um jeito. O P tem que ser igual a Q. Tá certo? O se somente se representa a igualdade de conjuntos. Só ocorre o se somente se os dois conjuntos forem iguais. Significa que todo P será Q e todo Q será P. Bom, este é o diagrama que representa isso. O se somente se é representado por um único conjunto. O conjunto das pessoas que respiram é exatamente o mesmo o mesmo conjunto que as pessoas do tamanho, né, do conjunto das pessoas que estão vivas. Vamos repetir, né? Ficou meio enrolado aí. O conjunto das pessoas que respiram é exatamente o mesmo conjunto das pessoas que estão vivas. É um conjunto só. Tá? Então, se respira, está vivo. Quando eu digo que uma pessoa respira, a conclusão imediata é que ela está viva. Respira se somente se está viva. Essa sentença é verdadeira. Se a pessoa não respira, ela não está viva. Se não respira, não respira se somente se não está viva. Essa afirmação também é verdadeira. Veja que se eu tornar as duas sentenças verdadeiras ou se eu tornar as duas sentenças falsas, continua a ser verdadeiro. Repetindo, respira, então, se somente se está vivo, verdadeiro. Não respira, se somente se não está vivo, também é verdadeira essa sentença. Então, se somente se só é verdadeiro quando as sentenças têm o mesmo valor lógico. Bom, não esqueça essa ideia. Se somente se só é verdadeiro quando as sentenças têm o mesmo valor lógico. Vamos lá para a tabela verdade? Para o vídeo, faz as anotações aí na sua apostila e aí continua a aula, tá? Tudo isso aí você deve anotar para guardar na memória e relembrar sem ter que assistir novamente as aulas. Você ganha tempo antes da prova. Bom, o se somente se pode ser representado assim, ó, por esse outro diagrama. Vamos colocar como P o conjunto das pessoas que respiram. Q o conjunto das pessoas que estão vivas. Bom, vamos ver aqui, ó, quem está na região 1. Vamos ver a região 2, 3 e 4. Na região 1, está respirando? Verdadeiro. Se somente se. Está viva? Verdadeiro. Essa sentença é verdadeira. Se está respirando, está viva. Está respirando, se somente se está viva. A região 4, a pessoa está respirando? Não. A pessoa está viva? Não. Não está respirando, se somente se não está vivo. Essa sentença também é verdadeira. Agora, a região 2, observe o que acontece. A pessoa está respirando na região 2? Falso. A pessoa está viva? Verdadeira. Isso é possível? Possível? Não. Isso aqui é um zumbi. Essa sentença é falsa. É impossível. Não está respirando, está vivo. Região 3. A pessoa está respirando? Não. E a pessoa está viva? Sim. Não está respirando, não está vivo. É um zumbi também. É impossível isto. Ou seja, só é possível a sentença verdadeira quando as duas sentenças são verdadeiras. Bom? Vamos para a tabela verdade. Vamos para a nossa tabela verdade. Ó. Não esqueça, ó. Se somente se. Se somente se será verdadeiro quando as duas sentenças possuem os mesmos valores lógicos. Bom? Ou seja, a sentença P, que, P em si, somente se, que. Se eu tenho as duas verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro com falso, impossível essa situação, falsa. Falso com verdadeiro, impossível, falso.
E se as duas são falsas, é possível, a sentença passa a ser verdadeira. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então ficamos por aqui nesta nossa aula. Bom, mais uma etapa foi cumprida. Vimos o nosso quinto conectivo lógico, mas não acabou por aí. Ainda tem muito a ser visto na parte de lógica matemática. Não esqueça de revisar o assunto para que possa acompanhar as futuras aulas. Até lá, até o nosso próximo encontro.